Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui na nossa reflexão, nós vamos falar sobre desaprender é preciso. Desaprender, né? É uma palavra difícil para a gente poder entender isso. Para a gente aprender, né? Aprender a desaprender. E eu fico observando isso na vida. A gente sempre está aprendendo em busca de novas situações, de novos conhecimentos, novos aprendizados na vida e procurando sempre melhorar, né? E a partir daí, a gente vai colocando coisas aqui para dentro, a gente vai importando, né? Vai dando importância para tudo isso. E tudo bem, até aí legal, bacana. Mas só que tem coisas que a gente aprende, né? Que vem ali, de lá, a coisa vem, é ensinado, sem ao menos você ter que experimentar a coisa. Porque quando você fala assim, pô, eu vou estudar alguma coisa, você vai lá, você vai experienciar aquilo, vai vivenciar, vai ler, vai fazer provas, né? Vai interagir com as pessoas, tal. Tudo bem, você experimentou. Por vezes você chega e fala, poxa, num curso mesmo, fui estudar isso aí, mas não gostei, parei, mudei, fui fazer outra coisa, né? Fui trabalhar com isso, tal, mas não gostei, mudei. Então você experimentou, mas tem coisas que você não experimenta, que já vem pronta no combo e fala assim, ó, assim que é o certo. E esse assim que é o certo, algumas coisas você comprou, importou, colocou lá dentro e valeu, validou. Outras coisas você falou, bobagem, isso não tem nada a ver, né? Só que essas coisas que entraram, que ficaram, sem você ter tido uma experiência real do que é, tá fazendo diferença na tua vida. A gente nunca parou para observar isso, a gente nunca parou para pensar isso. Então tem coisas hoje que você acredita, mas que você não experienciou. Pode olhar dentro da tua vida. Pode observar. E eu já vou começar com uma polêmica, que eu sei que, né, acontece muito isso e as pessoas vão ficar até brabinho comigo, mas não tem problema. É a crença em Deus. A maioria esmagadora das pessoas aprenderam que Deus é assim, que Deus é assado, dependendo de como a banda toca na família. Então, se você segue aqui, é assim. Se você segue ali, é assado. Se você segue ele do outro jeito, também é assim. Mas a pessoa mesmo, ela não experimentou isso dentro dela, as coisas dela, o que é verdade, o que faz sentido, o que não faz. Pode procurar aí dentro de você. Deus foi colocado dentro de você. Não Deus em si, mas foi colocado o que é Deus. E por vezes você segue não muito distante, tem uma pessoa que acorda no meio do caminho e fala, opa, peraí, isso não faz sentido. E ela muda. Ela vai para outro lugar, depois ela vai para outro, ela vai procurar, ela vai ver, ela quer saber, ela quer fuçar, ela quer cheirar para saber o que é aquilo. Pensa bastante. Olha lá no fundo, com verdade. E você vai ver quais são as experiências reais que você, independente de qualquer coisa das pessoas à sua volta, dos líderes religiosos, do que a mídia colocou, o que que você tem de experiência, o que que você conhece desse arquétipo, Deus, né? Que ficou. Esse é um ponto principal para você refletir e, claro, eu sempre deixo para você analisar na tua vida. Que a vida é tua e você faz o que você bem entender. Mas o que isso representa, e quando, claro, que você vai falar, não, porque para mim é isso, é aquilo, papapá, você vai me dar uma história linda. Mas eu quero saber o que que dessa história, o que realmente é teu. Se você não achou nada teu aí, você precisa desaprender isso. E aí que é, né? Como diz o ditado, que a porca torce o rabo. Porque aí você, para desaprender sobre Deus, você vai ter medo de Deus. Você vai ter medo do que vão falar. Você vai ter medo do que vão dizer. E o castigo. E não sei o quê. As amebas entram. Então você percebe que você está dominado por um assunto. Vamos para um outro. Vamos supor que você aprendeu lá alguma coisa lá atrás, te ensinaram aquilo lá, na época em que você viveu, no contexto em que você vivia, tudo bem. E hoje você descobre, por exemplo, que isso é um preconceito. Olha, te ensinaram isso e hoje você fala, pô, mas isso aqui é um preconceito. Não é assim,
né? A mania que a gente tem de generalizar, mas todo mundo é assim, todo mundo ali é assado. Não, não é, né? Isso é preconceito. O que você faz? Você muda. Então você desaprende. Há pouco tempo atrás você até pregava aquilo, mas agora você entendeu que é um preconceito. Então você desaprendeu aquilo. Então desaprender, gente, é um negócio muito importante que ninguém te ensinou até hoje. Acho que eu sou o único doido que está aqui para falar isso para você. Desaprender é importante, porque quando a gente chega aqui, esse mundo está pronto. Então a gente tem pai, a gente tem mãe, né? A gente tem amigos, a gente tem uma sociedade em que a gente vai ser inserido. Ó, nasceu o Jorge ali, ai que lindo, tá ali. A partir dali, a família mais próxima ali, geralmente pai e mãe, vai trazer, né, os irmãos e vão colocando essas situações para você. Ó, assim que é o certo, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que fazer tal coisa. Eu cresci ouvindo, olha, você precisa estudar, você precisa ser alguém na vida. Mas eu descobri que tem gente que foi alguém na vida sem precisar estudar. Então eu falei, ué, mas espera aí, para ser alguém eu preciso ou não estudar? Então precisar estudar não é uma verdade. Então eu falei, eu preciso desaprender isso. Porque eu preguei muitas vezes isso para as pessoas. Mas eu descobri que tem pessoas que não têm aptidão para estudar. Mas ela tem uma aptidão para outras coisas. A inteligência dela não é dentro de uma escola, dentro de uma faculdade. Ela tem uma inteligência muito forte, muitas vezes até intuitiva, e que leva ela a realizar tudo aquilo que ela quer. Muito melhor olhando pelo mundo, né, comercial, pelo mundo corporativo, essa pessoa se deu muito melhor do que muitos que tinham uma certificação embaixo do braço. Então eu desaprendi aquilo, eu falei, não, espera aí, não é para todo mundo o estudo. Depende do quanto você tem capacidade para acessar aquele estudo. A cultura é importante. E eu também preguei isso, cultura, importante, importante. Depois eu descobri que nem todo mundo entende determinados tipos de cultura. Não determinados, né? Dependendo de onde você vem, como você vem, como você vem que eu digo, gente, é em alma, em espírito. Você tem ou não capacidade de acessar aquele tipo de cultura. Então, dependendo do que você tem ou não, quantas pessoas eu vi na pinacoteca, nossa, coisa esquisita, coisa estranha, nossa, um monte de rabisco. A pessoa não tem condição de acessar aquilo. Então a cultura é importante ou não? Depende. Então eu também desaprendi isso, que não basta ser cultura, a pessoa pensa que é você ver uma obra de arte, escutar Monet, né? Escutar Mozart, né? Ver Monet, Picasso. Não, depende. Então isso eu também desaprendi. Que são coisas interessantes, mas para pessoas que são interessadas, que têm a capacidade de olhar e observar aquilo. E isso não quer dizer que o outro é burro, que não é inteligente, não. É que aquela cultura não faz parte da essência daquela pessoa. Então, se eu generalizar, isso acaba sendo um preconceito. Como você não entende, pá? Não gosto desta merda. E aí, como é que faz? Sou chegado num pagode. Né? Então, cada um tem a sua coisa. Então, a gente precisa desaprender. E aí, se você perceber, a gente generaliza isso. Acaba sendo uma forma de preconceito. Quando eu empurro para você uma coisa que você não está afim ou que você não tem condições, pelo menos naquele momento, de acessar isso. A própria reflexão aqui é né? É uma coisa que eu sempre estou falando, ó, não quer mais receber? Responde para mim, sai da lista. Quem recebe pelo WhatsApp, automaticamente você sai. Só tá aqui quem supostamente um dia pediu, ou alguém que indicou, e eu mando e dou uma mensagem, falo, ó, fulano indicou você e tal, beleza? A pessoa fala, beleza, então tá aí. Quem quer receber ela por WhatsApp, quem não quer, sai. Eu não posso empurrar um conhecimento para quem não quer. Então, desaprender, gente, é muita coisa. Eu sei que quando a gente entra, que nem eu iniciei esse áudio falando de Deus, as pessoas, não pode e tal, porque tem um certo medo. Então, por isso, a gente não entende as leis da vida. E por que eu não quero mexer? Porque quando eu vou mexer com aquilo, se a gente pega, por exemplo, a crença religiosa, eu vou ter que mexer com toda uma estrutura de onde eu vivo.
Pô, eu vou na igreja, eu falo com o povo, tá todo mundo lá, meus vizinhos, aquela comunidade e tal. Se eu descubro que de repente aquilo não tem a ver comigo, puta, eu vou ter que enfrentar esse povo todo? É. Então a pessoa fala, deixa pra lá. E ali a gente vai vivendo incansavelmente uma vida que não é nossa. Cheio de conceitos, pré-conceitos, situações pré-determinadas, mas que não preenchem a minha alma, que não mostram para mim quem eu sou. E aí, consequentemente, o que acontece? Eu não entendo o outro. E aí eu quero que o outro faça parte daquilo que eu acredito ser parte. E aí por isso que a gente vê tanta gente querendo convencer o outro, doutrinar o outro, não aceitando a situação. E aí a pessoa não cuida dela e ela quer cuidar do outro. Isso também é aprendido. E a gente precisa desaprender. Eu não sou responsável por ninguém a não ser por mim mesmo. Eu não sou responsável pelas atitudes do outro. O outro faz. Ele que é. Quando eu tento interferir, que eu até já falei isso aqui, né? A própria palavra fala interferir, machucar, ferir, arranhar. Quando você interfere na vida do outro, você faz um grande desrespeito. Porque você não permite o outro aprender e ir na lição que ele muitas vezes escolheu. Muitas vezes não, que ele sempre escolheu para poder passar aquilo. Para poder conhecer, para poder, né, aflorar esse conhecimento dele. E você tira essa oportunidade da pessoa. Isso precisa ser desaprendido. Mãe, já falei dela aqui várias vezes. Mãe é uma coisa que precisa ser desaprendida. Porque a mãe tem a função e tem o papel. Quando ela tem a função da criança que é pequena, então ela tem uma função, manter aquela criança. Né? Então, ela dá alimento, ela cuida, ela troca a fralda, ela dá banho, porque a criança ela é incapaz de fazer isso. Então você tem uma função. A partir do momento que essa criança vai crescendo, algumas funções vão se perdendo. Você já não dá mais comida na boca, ela tem capacidade de pegar a comida e pôr na boca. Você não precisa mais limpar ela no banheiro, porque ela já sabe lá no banheiro se limpar sozinha. Você não precisa mais esquentar uma comida, porque ela já sabe lá no fogão esquentar, fazer as coisas dela. Então ela vai ganhando autonomia. Na medida que ela vai ganhando autonomia, o papel acaba. O papel não, a função acaba. Mas aí a mãe começa com o papel de mãe. E vai por incontáveis encarnações. Quantos anos tem? 60, você ainda está servindo no pratinho. Ainda está querendo dar banho. Porque você olha e vê como o seu bebê ainda. Então isso precisa ser desaprendido. Você é mãe, você não é responsável pelo seu filho. Como eu não sou responsável pelo meu filho? Não é. Ele é responsável por si. E você não entendeu isso. Então esse é um conceito que precisa ser desaprendido. Então, gente, eu posso falar por vocês aqui milhões de coisas. Benê, vou mais um, né? Benê. Benê é um conceito que precisa ser desaprendido na sua vida, principalmente das cabeludas. Mulher, ela cisma com o negócio, ela acha que ela tem que ter um homem, porque sem um homem ela não é nada, ela não é ninguém, e ninguém que ela precisa ter alguém, porque as colegas têm, porque ela precisa casar, precisa engravidar. Não. Você não precisa ter ninguém. Quando você quiser ter alguém do seu lado, você pode escolher. Mulher não escolhe. Ela cisma. Então, ela tem um conceito da princesa, ela tem um conceito de uma série de situações lá, ou ela viu a mãe sofrer pra cacete com o pai, né? Então ela aprende esse conceito, ou ela fala, eu sou a princesa linda da Disney, ou então, homem não presta. Ela fecha. Esses conceitos precisam ser desaprendidos. Relacionamento não é nada, você não teve nenhuma experiência, você tem referências do que é. Isso para aquelas que estão começando, lógico. Depois você começa, às vezes, errado, porque você viu ali os relacionamentos da tua família, a começar pelo pai e pela mãe, então você leva um conceito. Então, quando você vai começar a tua vida, você já começa iniciando no mesmo padrão. Então ali você vai sofrer muito. Quantas vezes eu vi, olha, antes, né, se você pegar, por exemplo, antes, lá atrás, né, há 40, 50 anos atrás,
Não existia o divórcio. Então, não existia. Uma mulher que fosse divorciada, nossa, ela era considerada a leprosa da sociedade. Uma mulher às margens. Olha, ela é separada. Na época não era separada, era desquite, né? Era desquitada. Nossa, ela acabava com a vida dela. Por isso que as mulheres ficavam lá até a última gota, porque para ela era né? Virava um monstro quando era. Se ela chega num lugar, todo mundo saía. Né? Então era um inferno aquilo. Depois veio a coisa, o pessoal começou a aprender melhor, né? Tudo, então tem a separação. E hoje é uma coisa comum. Ah, fulano separou e dane-se. Já tá com outro chinelinho lá e tá tudo bem. Então esse conceito você vê que foi desaprendido, porque não era funcional. Mas demorou. E até hoje eu observo as pessoas em relacionamentos furados, porque ela não separa. Porque dentro dela ainda tem esse conceito. Ela fala que ela ama. Hoje ela apanha e ela não separa. Então são conceitos que precisam ser desaprendidos. Eu não preciso de ninguém para sobreviver. Você tem na cabeça que precisa, mas não precisa. O conceito que você tem de bem que precisa suprir as suas necessidades, precisa ser igual a você, precisa trabalhar igual a você, precisa ter ambição igual a você, que precisa ser estudado igual a você. Para, isso são modelos que você embutiu, que você importou, sei lá de qual demônio que você está servindo, para conceito na tua vida. A pessoa não vai vir do jeito que você quer. Ela vai vir do jeito que você vibra. Então, se você traz um bem ruim, é porque você é ruim. Ah, Jorge, tá falando que eu sou ruim, então boa. Não é. Você pensa que é, precisa desaprender esse conceito. Você acha que é uma gracinha a flor do pântano, mas no fundo é um demônio. Então precisa entender que você não é a linda, você não é o lindo. E que você traz para a tua vida aquilo que você vibra. É o que está dentro. É o que você está com esse aprendizado que eu quero desconstruir. Que eu quero fazer você entender a desaprender. Você vai começar a entender que desaprender muita coisa na tua vida é preciso. Para você poder evoluir e crescer como ser humano. Até para poder entender algumas coisas. Senão você fica amarrado naquilo. Se você tem uma crença que é assim, você fecha os seus caminhos. Não, mas é assim. Pronto, acabou. Não tem mais nada. Se é assim, acabou. Tá tudo bem. Entendeu? Não vai mais para lugar nenhum. Ah, e uma crença que é muito forte, que as pessoas aprenderam, uns desaprenderam, outros não. Ai, a vida acaba aqui. Nasceu, morreu e pronto. Puf. É um conceito. Tudo bem. Mas você já estudou, você já vivenciou, você foi atrás disso, você pesquisou, você, demônio, teve alguma experiência que tem ou não uma vida após a morte, que existe? Tem um monte de gente por aí que fala que tem o espírito, que a vida continua, que é eterno, que tem outros mundos, não sei o quê. Aí não acredito nisso. Perfeito. Mas você pesquisou, você olhou, ou esse não acredita é o que te falaram? Quanto desse não acredito nisso é teu? E tem os que falam que existe, né? Não porque existe, porque é, porque tem, porque não tem. Quanto disso é teu? O quanto você viveu de experiência nisso para dizer para mim que existe? Percebeu, gente? Como é? Ah, mas isso é uma opinião, um ponto de vista. Eu sei, sim. Por isso mesmo, é um ponto de vista, mas eu quero um ponto de experiência. O quanto você experienciou isso, o quanto é verdade para você e o quanto você tem de fundamento em cima disso. Você não precisa provar para mim. Você precisa provar para você. Eu falo para você, ó, eu falo com o espírito, tá tudo bem, e aí? Aí eu não acredito nisso, o problema é seu. Porque eu não faço isso para você, eu faço para mim. É meu, a experiência é minha. Eu não tenho que provar para você, falar, ô Mortinho, parece pra ela ali, pra ela ver que é verdade. Não, não tento doutrinar ninguém. Olha, isso pra mim é verdade, eu tenho essas experiências, já vivi assim, eu não acredito nisso. Tudo bem, problema é seu. Como já tenho um conhecimento, já tenho uma base, eu sei o que eu vi, eu sei o que eu estudei, eu sei o que acontece na minha vida, para mim basta. Essa experiência é minha e eu não vou tentar convencer você.
Porque de repente isso não é uma experiência que você vai passar na sua vida. Mas eu tenho um fundamento meu, comigo. Então quem importa para mim? Eu. Ave, como você é egoísta. Chama como quiser. Isso é uma coisa que você aprendeu também. Uma pessoa autêntica, que vai atrás, que faz as coisas dela e tal, é metido. Precisa ser desaprendido isso. Falar que é bom, que sabe, que conhece, que é muito bom no que faz, nossa, se acha. Ó, isso é uma coisa que você precisa desaprender. Porque aqui no Brasil, imagina falar que isso, tem que ser humilde. Não, né, Jorge? Menos, né, Jorge? Menos. Não, menos nada. Você fica no menos, eu não. Eu sei do que eu tô falando. Então me prova. Eu não tenho que provar nada pra você. Você é que se prova. Eu falei uma coisa, se você ficou em dúvida, vai pesquisar, vai estudar. Vai ver se eu estou falando a verdade ou não. Eu não tenho que te provar nada. E as pessoas insistem em querer provar para os outros que ela é assim, que ela é assado, que ela não é isso, que ela é aquilo. E isso é uma coisa que precisa desaprender. Ah, mas estão falando mal de mim. Ó, você aprendeu que tem que ir lá se justificar. Não! Eu não tenho que me justificar por ninguém. Fale. As pessoas falam, a boca fala. Eu não tenho controle sobre as pessoas. Isso é algo que precisa ser desaprendido. Estou reiterando aqui essa palavra para ela entrar na tua cabeça, para você entender que você tem conceitos e preconceitos estabelecidos dentro de você, sem que você tenha vivido nenhuma experiência com aquilo. Simplesmente foi passado por osmose, ó, é assim, 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 e você, puf, creu, pegou pelas atitudes das pessoas. E hoje você tem uma série de crenças aí que fecha a tua vida, que fecha os teus caminhos, que bloqueia a tua liberdade de ser. Muitas vezes você é até grosso, você é grossa com os conceitos que você tem. Você viveu experiências ruins nos relacionamentos anteriores que você teve, porque você também é ruim. Isso foi uma coisa aprendida. Você olhou teu pai, olhou tua mãe e foi essa a referência que você teve. Então você entendeu que relacionamento é assim. Quantas pessoas eu atendo aqui diariamente reclamando isso pra mim? E quando a gente vai puxar, tem pai e mãe atrás. Que ela aprendeu. Que não pode. A pessoa morreu, morte também é outra coisa. Morreu e você não larga. Porque você aprendeu que tem que amar para sempre. O que Deus uniu, o homem não separa. Principalmente, né? Bem, ó, já vem a crença de Deus de novo. Quem falou que foi Deus que uniu? Isso foi uma coisa que você aprendeu. Você acha que Deus vai escolhendo os parzinhos, Cupido, vai montando ali? O João vai ficar com a Maria? Não. Vocês se aproximam por afinidade. Vocês são iguais. Tem as mesmas situações. Semelhante atrai semelhante. Ai, os opostos se atraem. Mentira. Pega o positivo com o negativo da tomada e encosta pra você ver o que vai acontecer. Explode. Não é funcional. Pega o negativo com o negativo. Ai, fica junto lindo. Positivo com positivo, junto lindo. Então, não é assim. Não é assim que a coisa funciona. Tira um positivo de um lado, o negativo não funciona. Então você precisa começar a entender que tudo que acontece com você, você é 100% responsável por isso. Só que a gente cria conceitos e preconceitos para poder jogar... jogar culpa... veio. Jogar culpa pro outro. Isso é uma coisa aprendida. É onde você não é responsável por nada. A culpa não é minha. Não fui eu, foi sem querer. Não, é porque não sabia, não sei o quê. Você é um irresponsável, porque se você não é responsável por nada, você é uma pessoa irresponsável. Já que você não assume nada. Mas se falar que é responsável, você, né, fica brabinho. Então são situações que, olha quantos exemplos aqui. Veja se um desses ou todos eles não é o teu caso. De eu parar e entender e falar, não, espera, realmente o que eu tenho aqui, eu tenho que mudar esse conceito. Quando cheguei na fase dos 30 e poucos anos, eu descobri que tudo, absolutamente tudo que eu tinha aprendido estava errado. Foi aí que eu comecei a mudar minha vida. Porque senão eu estava lascado.
Então, gente, desaprender é preciso. Antes de você querer só aprender, veja até o que você está aprendendo, porque muitas vezes você está aprendendo alguma coisa que não tem nada a ver com você. Você está fazendo coisas que não tem nada a ver com a tua alma, com o teu espírito, com a tua essência. Nossa, aquela pessoa faz com alma, né? É. Nossa, ela tá tão animada, ela tem um ânimo, não é alma. E ela faz e acontece. É. Nossa, para ela tudo dá certo? É. Porque ela segue o caminho dela. Ela desconstruiu, ela desaprendeu um monte de coisa que estava na vida dela. Então ela entra no eixo. Porque nós somos indivíduos, individuais, únicos. Nós somos parecidos, mas nós não somos iguais. Você nasce sozinho e você morre sozinho. O dia que você for morrer, ninguém vai lá falar. A pessoa até fala, né? Das cantas, me leva com ele, pobre, né? Me leva junto. Mentira. Se a morte chegar e falar, tem certeza que quer ir junto? Posso pôr um caixão do lado aqui. Ai, não, 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 não. Aqui que você vai. Você fala porque você aprendeu, que você é bonito, dá escândalo no velório, pular em cima do morto, fazer aquele escândalo todo. Aí, achar lindo, porque ama, porque gosta, porque, ai, minha mãezinha, meu bem. Isso precisa ser desaprendido. Porque nós estamos temporariamente juntos, se você não percebeu isso ainda. Olha, o tempo inteiro aí gente morrendo. Gente nascendo e gente morrendo. Estamos temporariamente juntos. Aí você fala para mim, eu tenho medo de morrer. Isso é uma coisa que precisa ser desaprendida, porque você aprendeu, sei lá porque, de algum lugar que morrer é ruim. Quem falou para você que morrer é ruim? Qual é a experiência que você tem com a morte? Você. Você já viu pessoas morrendo, essa experiência é das pessoas, não é sua. Eu quero saber o que você lembra da morte. Por que é ruim? Você já parou para pensar porque morrer é ruim? Você nunca parou para pensar, mas você tem medo. Você aprendeu isso. Você não tem nenhuma experiência. Você até tem, mas você não lembra, acreditando ou não. Então, qual é a experiência? Esse medo da morte, o que é meu? O que é real meu aqui? Medo de... Você vai ver que o medo de também foi aprendido. Gente, é um inferno. Você vai ver um monte de demônio que você serve no seu dia a dia. Com medo disso, com medo daquilo, se criticando nisso, criticando naquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Nada disso é teu, foi aprendido. E aí muitas vezes a gente leva uma vidinha safada, sem vergonha, dentro de um paraíso que a gente vive. Então preste bastante atenção nisso. Olhe bem para a tua vida. Observe, escute esse áudio quantas vezes for necessário para você. Tire suas dúvidas, manda sua pergunta aqui se você tiver alguma dúvida. Entendeu? Mas fale, observe isso. Não deixe isso passar. Entenda que desaprender é preciso. Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.